Buenas, pessoal! Estamos aqui iniciando um projeto novo, a Wolfcast, com os meus sócios aqui da Wolf Consórcios e Investimentos, Sr. Rodrigo Vitello, Sr. Maurício de Fraga e aqui no microfone, Sr. Pedro Veríssimo. Nada mais justo a gente começar com a história, né? A história da Wolf, como é que foi que a gente começou. Então a gente vai falar um pouco hoje, como é que foi o início desse sonho, desse projeto e como que a gente está agora um pouco. Vou pedir primeiro, antes de tudo, que o Rodrigo Vitello se apresente e fale um pouco da tua história, Rodrigo. Buenas, eu sou o Rodrigo Vitello, né? Eu iniciei na linha de investimentos em 2011. A minha história foi o seguinte, eu trabalhava com meu pai e nós trabalhávamos com construção e reparos e tal, e a gente pegou um trabalho que precisava de recursos, e a gente não tinha esse recurso, e na época eu tinha uma Paraty 88, e aí eu tive que vender minha Paraty, né, cara? Vendi a Paraty, acho que foi por tipo R$5.500, que serviria para nós fazer o trabalho que a gente precisava na época. Eu vendi, fiquei sem carro, e aí fui atrás, ver carro e tal, e aí achei o consórcio nos classificados, né, no Jornal Vale do Sinos. No jornal naquela época. Jornal VS. Meu chapéu. Aí chamei um consultor de consórcio, o cara foi lá me visitar, conversamos e tal, e eu fiz um consórcio. Fiz um consórcio e fui pagando e tal, e na 7ª parcela eu fui contemplado. Fui contemplado no consórcio e, cara... No sorteio? Foi por lance. Foi por lance. Que loucura. É, um lance fixo e tal. E aí o cara foi lá conversar comigo e tal, me ofereceu um dinheiro pra me comprar a carta. E eu vi aquilo e disse, cara, que show isso aí. E gostei muito, né? Tive Tu ganhou dinheiro, homem? Cara, ganhei dinheiro, ganhei muito dinheiro. Isso faz quanto tempo? Ah, foi 2010 isso. Foi 2010? Foi 2010. Aí eu gostei daquilo e, cara, comecei a indicar muitas pessoas, amigos meus, pra fazer consórcio e tal. E esse vendedor que me vendeu, eu disse, cara, tem uma vaga lá pra vender consórcio, não te interessa e tal. Daí eu mandei um currículo, me chamaram. Fui lá pra entrevista, o cara gostou de mim, disse, cara, tu vai dar bem, tu vai te dar bem, tu conversa bem, tu conhece um monte de gente e tal. E aí comecei a vender consórcio, no comecinho de 2011. Tá quanto tempo no ramo? 2011, faz 11 anos. 11 anos? Janeiro de 2011 eu entrei. No segmento de consórcio. Isso aí. Aí, cara, em 2011, quando eu entrei, nós trabalhávamos na filial própria, tinha mais ou menos uns 10 vendedores lá na filial própria que eu trabalhava aqui em São Leopoldo. Uhum. E logo que eu entrei, já me destaquei, sempre fui o cara que mais vendeu lá dentro da filial própria e tal. E eles tiveram uma fusão lá em 2011, que mudou algumas coisas, e eles iam fechar todas as filiais próprias. E aí eles deram oportunidade para mim e para mais uns 2, 3 que estavam lá para virarem representante e abrir seu escritório. Imagina, eu entrei em janeiro, em setembro eu tive a oportunidade de abrir um escritório. E aí, cara, imagina, né, 9 meses de negócio e tal, eu já tinha conseguido, como eu vendia bem, ganhava bem e tal, eu quando entrei no consórcio, sempre gosto de contar, né, que eu tava procurando emprego, meu sonho era ganhar R$2.000. Que bom que não encontrei, né, podia estar até hoje ganhando R$2.000, né. Tá um pouquinho mais, né. Enfim, e aí, eu lembro que em abril eu consegui comprar um carro. Em abril eu já comprei um carro, comprei uma carta contemplada, o cliente meu contemplou, comprei do cara, comprei um Uno 2008, era 2011, comprei um Uno 2008, imagina, né, tipo, eu tinha Paraty 88, pulei para um Uno 2008, esse Uno tinha ar-condicionado, já era uma grande coisa, né, já foi um salto, né, e aí quando eu fui lá em setembro para virar representante, eu tinha que, imagina, alugar um escritório, comprar móveis. Cara, eu não tinha muita grana. Tipo, eu lembro assim na época, sei lá, acho que eu tinha R$5.000 guardado. Comprei móveis usados, aluguei um escritório pequenininho, que era bem baratinho, acho que era tipo 700 pila o valor do aluguel. E aí fomos indo, né, cara? Fomos crescendo e vendendo, trabalhando bastante. E desde o início, assim, eu gostava bastante do negócio de carta contemplada, sempre... Os famosos BRICS. Sempre me encarnei bastante no BRIC. E, cara, logo ali em 2014, eu acho, 2013, 2014, eu conheci o Maurício. E aí a gente começou a fazer uma parceria, nós dois, porque o que acontecia? O Maurício trabalhava na loja Taqui, que era 1,5 quadra do meu escritório. E os caras iam lá no meu escritório, me ofereciam uma carta e tal, e aí eu fazia uma proposta, os caras iam lá no Maurício e faziam um leilão entre nós. E às vezes eu comprava, às vezes ele comprava e tal. Aí um dia nós sentamos, tomamos um café e, cara, vamos fazer o seguinte...
O cara que for lá, tu me avisa. O cara que vir aqui, eu te aviso. E vamos comprando junto, e assim nós dois vamos ganhar. Tipo, vai ter mês que eu vou ganhar em cima de ti, e vai ter mês que tu vai ganhar em cima de mim. E assim a gente não perde negócio. E se criou uma parceria lá em 2014, né, cara? E aí a gente começou com isso, e começamos a comprar carta e vender carta. Para quem não sabe, desde quando vocês estão nos famosos BRICS de cartas contempladas? Desde sempre, desde que iniciei. Maurício, acho que também, né? Desde sempre. 2012. Eu desde 2011, Maurício, desde 2012. Exatamente. E tem gente que acha... Desculpa, mas tem gente que acha que foi ontem que vocês começaram nessas cartas contempladas, né? No meu primeiro mês, acho, segundo mês, eu já vendi uma carta contemplada. Pro meu primo, nunca esqueço. Eu também, sempre vendi. Só que a gente não tinha muito recurso, né? E aí foi se criando essa questão de guardar dinheiro, de comprar as cartas, e aí a gente tinha dinheiro pra comprava uma, e aí guardava o dinheiro, lá comprava duas, e assim foi indo. Posso fazer uma outra pergunta? Claro. E qual carro tu tá hoje? E qual carro que tu tinha na época quando tu começou no consórcio? Quando eu comecei, eu tinha vendido a Paraty, não tinha nada, né? Nada. Não dava pé, né? E daí quantas vezes tu trocou de carro? Isso eu me lembro que tu já me falou mais de uma vez. Putz, velho. Quantas vezes eu troquei esse ano? Não, só naquela época que tu começou, tu já trocou várias vezes, né? Que tu já me falou isso. Eu não lembro quantos, mas sim, eu lembro que, tipo, ano passado eu troquei umas 5, 6 vezes de carro. Sempre com consórcio, né? Sempre botando carta em cima, sempre fazendo negócio. Sempre foi assim, né? Aí, respondendo a tua pergunta, hoje eu tenho uma BMW. Coisa linda. Uma coisa que é legal também, que vendas é a única profissão no mundo, né, que pode te alavancar de uma forma rápida. E foi isso que aconteceu contigo, foi isso que aconteceu com o Maurício, foi isso que aconteceu comigo também. Que, querendo ou não, a gente pode ter negócio, mas a gente é vendedor, né? E isso é a parte legal também do... Meu Deus. E uma coisa que é muito interessante é... Nessa carreira, né, de venda de consórcio, tanto o Bitelo quanto nós todos trabalha hoje, é muito gratificante a gente poder trabalhar com um negócio que a gente faça com que as pessoas alcancem seus objetivos. E isso faz com que a gente alcance o nosso também. Então, além de ser um profissional do consórcio, um cara que vende consórcio para as pessoas, a gente utiliza eles, usa para aquisição de bens, e a gente só tem a cada dia a crescer mais por causa que essa disciplina que o consórcio traz, essas vantagens que o produto nos proporciona, né? A gente vai falar um pouco também mais sobre o produto e até mesmo como, daqui a pouco, além da história, um pouco como a gente chegou aqui pela questão do nosso produto que a gente vende, mas eu queria que tu falasse um pouco da tua história. Como é que tu chegou até aqui, Maurício de Fraga? Essa história é longa. A história do Maurício é linda, né? Só quem tá nos acompanhando aí, quem estiver nos acompanhando... Só vê se não chora aí. Não choro mais, rapaz. Parei com essas coisas. Cara, minha história começou muito cedo, né? Eu acho que uma história profissional começa já no teu primeiro emprego e que vai te dando estabilidade, sustentabilidade para te encontrar o negócio da tua vida, né? E lá, quando eu tinha 12 anos, eu já trabalhava com meu pai, né? Na construção civil. Meu pai trabalha com obra até hoje. E eu comecei a ajudar ele, eu já ajudava desde criança, todo sábado, ia carregar tijolo, ia carregar balde de areia, enfim, massa pro meu pai, para ele construir a casa. Meu pai é um cara que trabalha de segunda a domingo, né? Quando ele não estava trabalhando numa casa, estava construindo durante a semana, ele estava trabalhando no final de semana, construindo para ele mesmo ou para amigos deles que não tinham condições de pagar uma parcela alta para pagar a semana inteira dele e pagavam um dia daí só para... que é uma coisa que me marcou. E lá atrás, nisso, e ali eu comecei a trabalhar, comecei a tomar gosto por trabalhar, por ter o meu dinheiro, né? E isso eu levei até... Comecei a ir lá na construção, até meus 18 anos. Com 18 anos eu já queria empreender, eu já queria... com 18 anos, legal. Exatamente. Eu queria já abrir minha própria empresa, tanto que eu fiz isso, né? Meu pai sempre me deu a oportunidade de eu aprender, e eu sempre também Maurício busquei... tá com 22, né, cara? Faz 4 anos isso. Faz um pouquinho, né? Olha, com esses dentes aí, mano. E eu com 18 anos abri um CNPJ de construção e tal, e me dei bem no início. Conseguia pegar serviços bons, eu era um bom colocador. E comecei a chamar gente para trabalhar comigo, tinha 3 pessoas trabalhando comigo. Isso trabalhando na obra ainda? Na obra. E nisso eu me dei mal. Peguei algum serviço, peguei mais serviço, coisas dentro de uma reforma que eu não sabia fazer. E ali eu não soube cobrar, e ali eu me dei mal, comecei a tomar chumbo, né? Comecei a perder dinheiro. Tomou um estufim. Exatamente. E eu comecei E o meu pai estava numa fase boa dele,
E o meu pai começou a me emprestar dinheiro. E eu fiquei devendo pra ele, desses dinheiro que eu fui pegando dele. E eu cheguei no ápice, assim, de eu quebrar, de eu não ter dinheiro pra nada. E devendo pro meu pai, devendo em loja, devendo em tudo que é lugar. E nisso, meu pai me cobrou. Meu pai tava construindo uma casa de um cara que é do meio do consórcio também, que é o Diego Farias. Meu pai tava construindo a casa dele. E eu ia lá de vez em quando, assim, pra conversar com meu pai, não lembro exatamente. Ou até às vezes para prestar serviço quando eu não tinha serviço, intervalos que eu não tinha serviço. Aquela casa demorou mais de ano para ficar pronta. Uma casa gigante, muito bonita na época. E eu fui nessa... Daí, como eu tava devendo pro meu pai, e eu fiquei sem serviço. E o meu pai me exigiu que eu fosse trabalhar para ele. Para me pagar a dívida que eu tinha. E nisso ele não me pagava nem pra mim pagar a gasolina pra mim ir até o trabalho, porque não que ele não tivesse me pagando, e sim ele estava batendo em dívida. E nisso, de bike, homem? Eu ia de moto. De moto. A moto da minha esposa hoje. Ela tinha recém comprado uma moto, daí eu ia com a moto dela e tal E o carro que eu tinha era do meu pai, então não tinha nem carro. E eu ia de moto e tal, daí eu comecei a trabalhar lá. E nisso, anteriormente a isso, eu tinha feito um trabalho, eu tinha mandado fazer cartão, eu tinha mandado fazer camisetas, era Fraga Revestimentos o nome na época. E eu fui oferecer meu serviço em lojas de revestimento, em várias cidades. Eu fui em Portão, Novo Hamburgo, fui em Dois Irmãos, e eu fui em lojas de revestimento, eu oferecia 5% de comissão, 10% de comissão para os caras que me indicassem dos vendedores lá. Já era que ganha. Que ganha. Que precisasse de alguém que soubesse botar piso e tal. Nisso, muitos me indicaram mesmo, eu peguei serviço através daquilo. E como eu tinha feito esse trabalho uns meses antes, sei lá, uns 3 meses antes, um dia eu tô botando piso na casa do Diego, no caso, no banheiro dele, ele chega e me disse assim, cara, eu fui numa loja e vi um cartão teu. Daí depois eu fui em outra loja e vi o cartão também. Tu ia dar um baita vendedor de consórcio, ele falou assim pra mim. E daí nisso eu já sabia que ele vendia consórcio, eu sabia o que era consórcio, mas não entendia muito bem a dinâmica do jogo, né? E ele tava, naquela época ele não tinha escritório, ele mexia muito com carta contemplada, com o pós-consórcio, né? E ele tava numa fase que ele tava sem escritório, tinha fechado o escritório, tinha aberto uma empresa de ônibus, e enfim. E nisso ele me falou isso, de eu ser um baita vendedor de consórcio, eu seria um baita vendedor de consórcio, e mas como é que funciona isso aí? Tu deve ter visto a casinha dele que não era... Exato, eu fui linkando as coisas. Casa né? boa, um carrão. O cara construindo uma casa... Andava todo arrumadinho, né? Exatamente, 500 metros quadrados, tinha uma empresa de ônibus e tal. 500 metros quadrados, isso a casa dele era imensa. Isso em 2011. 11 eu tava trabalhando na casa dele. 2011, era gigante, era 400, e tu tinha 400, 500 18 metros. anos? Eu tinha 20 anos, 19 para 20. 20 anos eu tinha. E nisso ele me falou isso e tal, e eu encasquetei com aquilo. Isso aí que eu quero. Porque tu se suja muito trabalhando na obra. E o meu sonho é, cara, eu queria não me sujar tanto, sabe? Eu queria ter um trabalho que eu não me sujasse, assim, era esse o meu pensamento. Andar de fatiota, né? Exatamente. E nisso eu vi ele... Como vocês estão hoje, né? Pois é, né? Só de vocês. Tinha que fazer compras, né? Pra mim vir bonitinho, né? Até parece. E daí ele me falou assim e tal pra mim, pra mim que ia me ensinar e tal. E eu, beleza, eu me interessei assim de uma forma muito grande. E ele, só que tu tem que terminar minha casa primeiro, ele falou. Não, e eu já não queria mais botar piso, né? Aquele dia em diante eu não queria mais estar ali, fazendo aquilo. E ele sempre disse, muito, muito claro, assim, cara, tudo que eu tenho vem do consórcio. Tudo que eu tenho vem de eu fazer consórcio e de eu vender consórcio. Tudo que eu tenho. E aquilo me marcou, porque ele era um cara, pra mim, extremamente bem sucedido, né? E ali foi minha gana, sabe? Minha obsessão por entrar naquele negócio, por eu trabalhar com aquilo. E nisso eu comecei já a ler, buscar informação, entender como é que funciona o consórcio e tal, e botando piso na casa dele, todo dia. E ele vinha na minha volta e começava a perguntar, mas como é que funciona tal coisa? Como é que funciona tal coisa? Sempre perguntando pra ele. Curiosidade. Exato, pra mim entender o contexto daquele jogo. Nisso eu já vendi um consórcio, eu mesmo mandei fazer meu carimbo,
e pedi panfleto pra ele me dar panfleto e tal, e daí eu comecei a carimbar, comecei a largar nos lugares. Larguei na academia, larguei em lugares e tal, em comércios e tal. E nisso... Quase que o mesmo trabalho que tu fazia quando tu colocava piso, né? Muito similar, exatamente. Eu já tinha pego aquele feeling de fazer isso e com o consórcio eu só vi uma maneira até, de repente, mais bem receptiva, né? Que qualquer pessoa era apta a fazer um consórcio, né? Não era... Ali até era, hoje, né? Exatamente. Ali eu tinha que trabalhar num nicho específico de pessoas que queriam botar piso. Quando eu vi o consórcio, não, isso aqui é um negócio para qualquer pessoa, né? Que queira comprar um carro, um imóvel ou investir seu dinheiro. Então, nessa parte, nesse ponto ali, eu vi que aquilo ali era um negócio para mim, entendeu? E quando eu comecei a pedir muito para ele me ensinar o consórcio, me ensinar como é que funciona e tal, porque eu consegui vender sem saber, imagina eu sabendo, né? Foi ali a minha situação. E nisso, ele me botou num treinamento. Na época, eu lembro que era um sábado, que era o treinamento, com um coordenador da HS da época, que é o Matheus Caprosso, que é o nome dele, que é um cara também que me ensinou muito, né? Me botou nesse treinamento com o Matheus. Quando eu fui nesse treinamento, era um sábado, era pra ir várias pessoas, acabou indo só eu. Eu tava com um tênis branco, era o tênis que eu tinha, uma calça de malandro e tal, e uma camiseta, ela ficava igual uma saia pra mim. Um vestido. Era um vestido. E eu fui com essa roupa com tênis branco, né? Mas quando cheguei lá, o Matheus, primeiro, fiquei um tempo lá com ele e tal. Esse tênis não dá pra trabalhar, né? Isso não dá credibilidade, né? E de fato. Daí ali foi o treinamento, ele fez o treinamento. Posso fazer uma pergunta que eu lembro? Claro. Eu lembro que, tipo, era pra ter ido muitas pessoas nesse treinamento, né? Uhum. E isso é uma coisa que chama atenção. Tu foi o único a comparecer no treinamento? Fui o único. Só que até hoje é assim, tipo, às vezes as oportunidades passam passam pra todos nós. Às vezes pode passar e o cara não montar, não pegar aquela oportunidade, exatamente. Né? Tu foi o único a comparecer naquele treinamento. Poderiam ter outros Maurícios, poderiam ter outros Rodrigos Bitelas, né? E às vezes foi uma oportunidade que vocês pegaram lá atrás que o outro não quis. Né? Outro desperdiçou, né? Desperdiçou. E isso acontece até hoje. Eu sei por causa que às vezes a gente chama as pessoas para entrevista e algumas pessoas não vão. Eu fico imaginando, cara, eu jamais desperdiçaria essa oportunidade. Se né? eu soubesse o desfecho, né? E nisso, daí nessa conversa, o Matheus me propôs para trabalhar direto com a HS e tal. E nisso... daí eu fui, né? Ele me fez a proposta, disse que eu ia ter vale alimentação, não sei o quê. Vários benefícios. E eu, pois é. E fiquei pensativo com aquilo. Eu cheguei em casa, perguntei pra minha mulher, o que tu acha? Ela, tu tem que fazer o que é melhor pra ti. Daí, passando isso e tal, eu liguei pro Matheus. Matheus, me interessa na... Eu tava me mudando, eu morava em Dois Irmãos. De aluguel, eu morava numa garagem. Lá em Dois Irmãos, junto com a minha esposa. E nisso eu vim pra Novo Hamburgo, a gente ia se mudar pra Novo Hamburgo, e eu tava botando piso no lugar que eu iria me mudar. Agora eu tenho uma ideia. Por causa que era um chão e tal, e eu tava botando piso lá. E daí eu lembro que eu liguei, fui lá na garagem, lá desse lugar, liguei pro Matheus, Matheus, me interessa a condição dele, disse, tá, beleza. Só que não é certo, porque não depende só de mim e tal, que tem que fazer a entrevista lá na Taqui e tal. Putz! E daí eu, pra mim era certo, né? Daí eu, puxa vida. Daí foi. Daí eu fui nessa entrevista um dia, eu já tinha meus panfletos, meu carimbo, tinha tudo. Fui nessa entrevista, fiz a entrevista com Adilson, o nome do cara. Gerente da loja Taqui. Que era gerente da loja Taqui, que é a Taqui que tem em Novo Hamburgo, na BR-116. Fui fazer a entrevista lá com ele. Ele, na hora, assim, a gente conversou, enfim, ele gostou de mim. E... Nessa entrevista também, no finalzinho, assim, ele disse, cara, eu gostei de ti, mas eu tenho outras pessoas para entrevistar. Tem uma mulher que trabalha já com consórcio, ela tinha pego licença maternidade, pelo que eu lembro, e ela tá querendo voltar e tal, eu vou entrevistar ela também, e qualquer coisa eu te chamo. Falou assim pra mim. E eu já tava vestido de HS, né, que eu vendia pro Diego até com então. Aquela camiseta balão ou não? Balão, com certeza. Vestido. E de sapato, né? Um sapato que eu tinha pego do meu pai.
Não é aquele sapato estilo que nem eu até brinco com a minha esposa. Os domingueira, né? É aqueles Não, mas aqueles estilo de cemitério, não, Mas né? que número calça teu pai, Maurício? 42, 3, por aí. E tu calça quanto? 3 números mais. E tu calça quanto? 40. Um pouquinho maior, né? Ficava uma folguinha na frente, né? Se o cara deixasse cair uma coisa no pé, não machucava, né? Porque ia pegar só Não, é só botar 3,6. Olha, 3 não adiantava. Nisso, tá, quando eu tô na entrevista, eu perguntei, tu não tem vendedor aqui, né? Perguntei pro Adilson, daí ele disse, não. E daí eu perguntei pro Adilson, tu te importa de eu ficar oferecendo ali na frente? Porque quando eu fui ali na loja, era uma loja de vender consórcio, um lugar que já tinha... E eu vi pessoas entrando, eu vi uma oportunidade de oferecer para as pessoas, sem parecer que eu tô abordando elas na rua, assim, né? E tu te importa de eu ficar oferecendo ali na rua, ali mesmo, ali na porta da coisa? Gera credibilidade, né? Exatamente. Daí ele disse que, não, pode ir ali. Isso eu acho que eu fui entrevistado, era umas 2, 3 horas da tarde, e eu fiquei até às 6h30 na hora de fechar a loja. E quando ele tá fechando a loja, que assim, eu tava lá na frente ainda, e eu tinha um dos panfletos, eu tinha marcado o nome das pessoas que eu peguei, de contato. E ele, tu tá aí ainda, cara, e tal. E daí eu, sim, peguei vários contatos, não sei o quê. E daí eu perguntei pra ele naquele momento, tu te importa de eu vir amanhã de novo? E daí ele disse, não, pode vir. Daí no outro dia eu fui de novo. E daí eu não sei o desfecho porque ali pra mim foi o começo de tudo. Ali foi... Divisor de águas. Exatamente, quando a chave virou. Normalmente eu emociono, tô me segurando. Pode me chorar, legal, não tem problema. Ali foi a chave virou, ali eu ganhei ele, entendeu? O Vitel já tava esperando o momento já, né? Ali eu ganhei ele. A merda que o cara chora junto, né? O história é foda. Ali eu fui empregado, entendeu? Porque eu acho que eu ganhei ele na minha atitude. Hoje eu contrato pessoas, hoje eu sei que o cara que fizesse isso iria me ganhar sem sombra de dúvidas. Então... eu percebi que ali eu fui contratado. Daí depois disso eu comecei a trabalhar na loja. Eu tinha muita dificuldade de alguém me ensinar, entendeu? Eu tinha uma sensação que a pessoa estava sempre me avaliando, sabe? Uhum. Isso daí que estraga tudo, né? Então eu meio que eu fui ensinar tudo, mas eu não queria que fosse em visita comigo. Eu comecei a ir em visita sozinho. E eu lembro pontos assim que o Matheus, que é o cara que me ensinou, ele me disse, Maurício, tu precisa fazer que as pessoas saibam que tu é um vendedor de consórcio. Se tu tá parado, a pessoa que tá atrás de ti precisa saber que tu é vendedor de consórcio, a pessoa que tá do teu lado. Então eu quero que tu ofereça pra todo mundo. E eu levei isso ao pé da letra. Oferecer pra todo mundo. Vou fazer uma pergunta pra vocês agora, tá? Qual dica vocês dariam hoje pras pessoas que estão começando? Cara... No segmento de consórcios, tá? Segmento de consórcios, que é o que a gente trabalha hoje. E logo depois disso eu vou fazer uma outra, mas até já aproveitando, se vocês quiserem, né, enganchar uma coisa com a outra. O que mudou na vida de vocês o consórcio? Respondendo a primeira pergunta, cara, persistência, velho. Tem que persistir. Muitas vezes não tá logo ali o sucesso, né? Muitas vezes ele demora tempo pra vir. Mas, cara, tu tem que te entregar. Se tu for fazer algo, tem que se entregar ao máximo. Tem que dar o teu melhor. Ser o melhor no que tu faz. E isso não é barbada. Isso tu tem que ir até a noite, tu tem que se dedicar, tu tem que fazer mais do que todo mundo. Ali sim, tu vai conseguir alcançar, vamos dizer, bons resultados, né? E isso eu sempre tive na minha mente. Se eu tenho uma limitação, velho, eu tenho que compensar ela de outra forma. Então hoje é persistência. Persistência. Tem que persistir, tem que dar o melhor. Tem que tentar ser o melhor. Sempre. O que tu diria hoje, Rodrigo? Cara, eu vejo que o nosso trabalho hoje, ele te dá a oportunidade de tu vadiar. De tu vadiar e achar que tá trabalhando. E eu lembro que nós tínhamos um supervisor, logo no começo, que ele chegava lá na filial de São Leopoldo e ele dizia, vocês são, dos vagabundos que eu conheço, vocês são os melhores. Ele dizia. E, cara, eu percebo que muitas vezes as pessoas passam o dia inteiro no escritório, chegam em casa, putz, estou cansado e tal, e se eles olhar para trás, ver o que eles fizeram durante o dia, pode ser que eles não fizeram nada. Então, o nosso negócio, tu precisa plantar. Tu tem que plantar muito, 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 muito. E se tu plantar, tu vai colher. Pode ser que demore, mas tu vai colher. O que hoje o consórcio representa para vocês? Em questão de vida.
questão de história. Depois eu vou para a parte da Wolf. Tá, mas o Maurício não terminou de contar a história dele. Claro. Não, mas vai. Enfim, cara, o consórcio, o que representa? Pra mim, representa tudo, né, velho? Tudo onde eu cheguei, tudo que eu tenho, eu devo ao consórcio, né? Tudo, né? Tudo, meu Deus. Né? Cara, consórcio, velho. Consórcio é o que o Bitelo já disse. Consórcio é... A gente sempre tem uma frasinha que nós falamos, né? Que desde que a gente entrou no consórcio, todo ano é melhor. Cada ano que se passa é melhor do que o ano anterior. Então, imagina, se 2011 pra mim foi bom, tu imagina 2020, 2021, 2022, o que está sendo. Então, cada ano é melhor do que o ano passado. Então... E sempre dizendo, cara, mas o consórcio eu acho que ali na frente vai começar a cair. O consórcio ali na frente vai começar a cair. Ao contrário, tá cada sempre vez batendo mais recordes, mais né? recordes. É uma loucura, né? Cresce em cima de crescimento em cima de crescimento. Fala, Maurício, continua aí. Cara, que nem... Só pra... Então, ali foi quando eu comecei como CLT, então, trabalhando direto com a HS Consórcio, dentro de uma loja que está aqui. E ali eu comecei a me destacar na venda, comecei a vender bem, eu comecei a melhorar a minha vida, né? Comecei a pagar as contas que eu devia, começou a vida mudar. Uma pergunta, devia pra estar aqui também, não? Devia pra estar aqui. Até pro Grupo Herbal? Essa é uma boa, valeu. Eu acho que eu tava no meu quarto mês de trabalho. E terceiro mês, eu acho. E me chama o gerente da loja, que eu tinha comprado, tá aqui um monte de ferramenta, né? Da época que eu trabalhava com a construção civil. E eu tinha um monte de ferramenta comprado e tal, e eu não paguei, né? Como é que vai pagar se não tem, né? Não tenho. Não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. E daí me chama o Adilson, que é o gerente da loja. Ô Maurício, vem cá, eu quero conversar contigo e tal. Eu sentei na vender. Tu tá devendo na loja de Portão, que era uma outra unidade, né? E eu, sim, tô devendo. E eu devia bastante, eu devia tipo uns 2 mil, 3 mil reais na época, assim. Era bastante. E daí nisso, ele falou assim, como é que tu quer trabalhar numa empresa que tu deve pra ela? E daí eu, cara. E daí eu tive que me virar. Quem me emprestou? Meu pai. Mais um pouquinho. Meu pai me emprestou um pouco e o Rodrigo, que é um amigo meu. Ele tem um apelido, que eu sei. Que é o Digão. O Liz, tem um monte de apelido. Ele me emprestou também. Ele me emprestou, eu lembro que, então, foi meu pai e ele que me emprestaram pra mim, foi lá, liquidei aquela dívida, eu disse, cara, daqui um mês eu te pago. Daí, dentro de um mês, fui lá e paguei ele. Nisso, daí começou a coisa a fluir. Daí surgiu a oportunidade de eu ir pra loja de São Leopoldo, que era uma unidade com bem mais fluxo de pessoas, a loja vendia mais, ela era mais conhecida, né? Até hoje, acho que é uma das maiores da rede, né? É uma das top 1 da rede ainda. Tá entre as que mais vendem. E daí eu fui pra lá, quando eu cheguei na loja lá e tal, quando eu já tinha ido pro São Leopoldo de noite, né? Cheguei lá, eu vi um mar de gente naquela rua Independência, né? Deu, cara, é aqui, né? O que era a minha melhor especialidade, né? Que eu me destacava mais era em oferecer diretamente para as pessoas. Parava a pessoa, tudo bom? Posso te deixar um informativo da HS Consórcio, tal. Tu já tem carro, imóvel, não pensa, de repente, em fazer uma poupança forçada, um investimento? Muito rentável. E daí, nisso, quando eu vi aquilo lá, cara, brilhou meus olhos e tal. E o Matheus, que era o coordenador, ele disse, Maurício... E daí eu falei, cara, me bota naquela loja, velho. Me bota naquela loja e tal. E ele disse, cara, eu te boto lá. Ele deu assim, me deu uma cozinhada um tempo, assim. E daí ele disse, eu te boto lá, mas com 2 condições. Uma, que tu venda mais de 500 mil. Na época, 500 mil em venda era bastante. Era uma boa venda, né? 2011, né? 2012, isso já. 2012. Era uma boa venda e tal. E tu arruma uma pessoa pra botar no teu lugar. Essa aí, de botar alguém no lugar é fácil, né? Que tinha um cliente que tinha vindo ver um consórcio, né? De 300 mil na época, cara.
No fim da conversa, eu tô desempregado, cara. Quando eu tiver um emprego, eu vou fazer essa coda. Tu fez as duas coisas, né? Opa, eu falei, 500 mil e trabalhar, né? Daí o cara me veio e eu lembrei dele na hora, né? E daí agora eu vou ter que fazer essa. arranjei um emprego. Só tem que fazer o consórcio comigo. Foi assim. 300 mil ainda. Era dia 20, eu já tinha batido os 500 mil, assim. Nada, eu vendi a venda necessária que ele tinha me pedido e chamei o cara pra ir trabalhar ali. Eu mostrei pro Matheus, esse cara é bom, Matheus. Esse aí vai dar certo. Não durou 2 meses lá trabalhando. Mas... Que loucura, Matheus, bicho. se estiver olhando, ele vai saber. 3 meses, sei lá quanto tempo. Ele não se adaptou, né, e tal. E eu fui pra Largo de São Leopoldo. Lá mudou tudo, né? Lá no meu primeiro mês já vendi, sei lá, 500 mil, 600 mil, no segundo, enfim. Quando eu já tava vendendo super bem. E ali começou a folgar, comecei a realizar meus sonhos pequenos, né? Que era, primeiramente, pagar todas as minhas dívidas, eu paguei. Comprei um relógio, eu lembro, até hoje tem esse relógio. Eu queria muito comprar aquele relógio. Quanto tempo? Eu comprei aquele relógio quando eu fiz um negócio, um cliente contemplou uma carta, eu arrumei um negócio pra ir com a carta e tal. E eu fui lá e comprei, esse relógio eu mereço comprar. Não é aquele da Ripcool, né? Aquele da Ripcool, imaginei. É o da Ripcool. Acho que tá lá em casa. Acho que tá lá em casa. Quanto tempo tu demorou de sair de Novo Hamburgo ali pra ir pra São Leopoldo mesmo? 6 meses. 6 meses mais. E quanto tempo tu demorou, Rodrigo Bitelo, pra sair, no caso da filial, pra ter o teu escritório também? Foi setembro, 9 meses, de janeiro a setembro, que fechou as filiais, né? Quando o cara é bom e se destaca, é rápido, né? É um negócio impressionante. Mas continua a tua história aí, homem. Daí nisso fui pra lá, comecei a vender super bem. Enfim, daí as coisas começaram a se mudar, a mudar, né? E daí lá em 2014, 15, quando eu e o Rodrigo, a gente começou a se aproximar, né? Por causa dos negócios e tal. E a gente tinha um parceiro em comum na época, era propriamente o Diego, que era o cara que eu tinha feito a casa. A gente comprava cartas meio junto com o Diego também e tal. Ali a gente começou a se conectar mais. Ficamos amigos de um na casa do outro. Começamos a fazer as compras de carta e tal. E ali a gente começou a seguir com os dois negócios, né? Porque o negócio de carta contemplada, ele complementa, né, a venda de consórcio. A venda de consórcio, a gente vende o consórcio para os clientes, onde é que os clientes fazem com caráter de investimento. E quando ele contempla, ele precisa que alguém ajude ele, um profissional, a negociar essa cota, né? A repassar vender para alguém, para um cliente que queira usar e que esteja disposto a pagar o ágio que é cobrado em cima. E ali a gente viu uma grande oportunidade, que era começar a trabalhar com isso, né? A gente começar a trabalhar especificamente com isso. Que era o quê? Comprar a cota desse cliente que não quer usar o crédito para comprar o bem e vender para quem está com pressa. Então ali se criou um mercado, uma operação, um negócio. Dentro dessa necessidade que tinha do cliente que não queria usar o crédito naquele momento e o cara que tinha muita pressa. Então a gente começou a trazer satisfação para o cliente com pressa também. E como era um crédito barato, tu exatamente. E mesmo assim ofertava um valor bem interessante para o cara que estava vendendo a carta para vocês. Né? Sendo muito mais barato que financiar nesse caso. E nisso ali se criou um negócio e eu e o Rodrigo começamos forte nesse negócio. Cada vez mais, comprando mais cotas, a gente começou a guardar dinheiro. Isso é uma coisa também que fez que a gente conseguisse alcançar grandes resultados nessa parte, né, que é da compra e venda de consórcio, que a gente sempre guardou dinheiro. A gente sempre teve uma vida barata, né, podendo ter uma vida melhor. Naquele momento a gente segurou, a gente guardou mês a mês, e a gente cada vez, e todo o dinheiro guardado, a gente comprava mais, e a gente sempre tem uma política do quê? De não arriscar. Pé no chão. Pé no chão. A gente não... Nós reinvestia tudo, né? Todo o dinheiro que gerava, todo o resultado que gerava, a gente reinvestia, né? Eu lembro que... Desde 2014. 2014. Sempre, né? Desde sempre, na real, né? Se profissionalizou mais, 2016 começou a se profissionalizar mais, até 2018 ser muito profissional. Daí se criou um negócio, 17, 18, se criou um negócio muito bem elaborado, né? Uhum. Onde é que existe toda a estrutura, onde é que a gente consegue dar todo o suporte, enfim. Mas sempre com foco no quê? Na venda de consórcio. O primeiro negócio é o quê?
Sem a venda do consórcio não tem a carta contemplada. Né? Exatamente. A gente entende que é o consórcio, ele se tornou um investimento muito por causa desse tipo, que não só a gente fazia isso, e também pela administradora ver isso com bons olhos, isso é um ponto muito positivo, né? Que a administradora entender que isso faz parte do negócio, e isso traz satisfação para os seus clientes. Então, hoje isso também é um ponto muito importante, né? E ali facilitou a gente a conseguir explorar essa parte, conseguir fazer bons negócios ali. E sempre com foco na venda, sempre a gente se focando em ter mais clientes, se é bom para a gente, porque não pode ser para o nosso cliente também, né? Então, a gente sempre investia nosso dinheiro em consórcio também, a gente sempre tinha muitas cotas de consórcio feitas por nós, e a gente pensou, porra, cara, isso aí, meus amigos têm que entender o que eu faço, né? Eles têm que ganhar dinheiro junto comigo também. Então, a gente começou a oferecer também para parceiros, para pessoas próximas, fazer grupinhos de investimentos, onde é que daí começou ali as pessoas conseguir também guardar dinheiro, consegue ali também ganhar o ágil, ou até mesmo simplesmente a pessoa poder comprar um imóvel, enfim, tem N maneiras de ser essa na historinha de fazer consórcio, eu lembro que lá, sei lá, em 2013, 2014 e tal, eu lembro que eu contemplava consórcios meus, né, de veículo, e eu naquela época eu ainda tinha aquele Uno que eu comprei lá em 2011, eu ainda tinha um Uno, e eu tinha muita vontade de ter um carro bom, né. Todo mundo tem vontade de ter um carro melhor, né? E eu lembro que eu, em vez de comprar um carro, o que eu fazia? Eu vendia a carta, ganhava o ágio para ter mais recurso, mais capital para investir no negócio, né? Muitas vezes, assim, balançava. Dessa vez eu não vou vender essa. Essa eu vou comprar um carro para mim. E aí ficava, não, mas eu vou vender de novo. E aí às vezes era a carta, né? Às vezes eram cartas muito boas, dava pra comprar um carro, meu Deus, né? Um carro na época de valores bem expressivo, né? E aí, vou reinvestir de novo, né? Isso aí é investindo porque é o que fez, de repente, nós chegar onde chegamos, né? Mas isso acontece até hoje, né? Tipo, os clientes ficam muito balançados. Imagina, tipo, eu vou adquirir o carro, vou adquirir o imóvel. Daí quando tu chega com um valor para oferecer para ele, opa, eu acho que eu vou vender, faço outro. Pensando bem, eu nem queria tanto um carro assim. Eu não tava com tanta vontade assim. É que eles não imaginam, né? Eles não fazem ideia do lucro. É muito bom, né? O lucro é uma coisa absurda. E continuando um pouco da história, daí veio o projeto Wolf, né, que essas histórias são parte, né, dos 3 pilares hoje da Wolf Consórcio. O projeto Wolf foi o nosso diferencial, né, foi quando a gente decidiu não ser mais só uma atividade, né, a venda de consórcio, que até então para nós era uma atividade. Era o nosso negócio de vida, era a nossa profissão. Nós vendíamos, né? Consórcio. Exato, né? Nossa profissão, e a gente viu, cara, vamos fazer isso virar um negócio. Vamos agora profissionalizar isso, né? Nisso a gente começou a estruturar uma visão de empresa, começou a focar em ser uma marca também, né? Isso surgiu em jantando, né, de noite, a ideia de marca e tudo mais. E tomando uma cervejinha, né? Normal. É que daí solta, né? Solta as ideias. Até era bom a gente ter aqui, né? Dessa vez a gente não pegou, mas no próximo, como vai ter vários aí ao longo do Tem que ter uma processo, purinha, né? Vai ter que ter, né? Solta a língua, né? Maravilhoso. O que vocês acham da ideia pro próximo? Eu gosto muito. Nisso, começamos como a gente já tinha, né, noção de venda, já tinha sucesso na venda, começou a muitas pessoas virem, né, oferecendo, cara, como é que eu faço pra trabalhar com isso? Daí tinha 2 opções, ou o cara transforma o cara em nosso colega, né, ou o cara trabalha com a gente que a gente junto, a gente consiga construir, né, um negócio interessante para todos. Então ali começou a Wolf com a ideia do quê? De crescimento. A ideia de ser a maior corretora do país, o plano, né, que tu, Pedro, vai saber agora falar melhor sobre isso do que qualquer um de nós. Pedro, para quem não sabe, agora mudar um pouco o lado. O Pedro hoje é o CEO da Wolf, é o cara que toca o jogo, que toca as vendas, que faz o negócio acontecer. E eu quero agora que tu, rapaz, depois de todo esse tempo aí, tu tá aí botando nós aqui como entrevistado, agora vai ser o senhor. O jogo virou. Conta um pouquinho da história da Wolf, que tu hoje
Eu queria que o Pedro o cara. Eu queria que o Pedro contasse um pouquinho só como ele começou a vender consórcio, né? E como que ele largou as vendas que ele trabalhava na loja Taqui e o que fez ele largar a loja Taqui? Qual é a proposta que foi feita para ele sair da loja Taqui e virar só vendedor de consórcio? A dona Tairine lembra, né? Vamos lá. Até deixa eu ver quanto tempo a gente tem, né? Olha, passa rápido, né? A gente acha que... Né? Passou uns 10 minutos no máximo. Né? Vamos lá. A gente se conhece já há bastante tempo, tanto o Rodrigo e o Maurício, eu já conheço os dois há muito tempo. Além de sócios hoje, sempre foram amigos, desde muito tempo. Tempo da quadra, né? Da quadra, jogava lá, eu te atendia lá, servindo bebida lá quando era hobby, né? Jogando futebol, trabalhei numa quadra de futebol 7 durante um bom tempo. Depois trabalhei nas lojas, nas CAT Sports, durante um bom tempo lá com o pessoal show de bola, que me ensinaram a vender. Vender por vender, né? Tipo, vender produtos na época. Acabei indo pra Taqui, e lá na Taqui conheci o Maurício, que era vendedor de consórcio na época. O Bitelo já vendia consórcio também na época, mas eu não vendia produtos dentro da loja. E sempre me destaquei nas vendas. E nesse meio tempo... Ouvi dizer que tu até de férias, tu foi o maior vendedor da loja. Já, verdade. Mesmo de férias. Mesmo de férias. Eu sempre fui, vamos dizer assim, fominha por vendas. E eu acho que um pouco da história de vocês acaba sendo um pouco da minha história também, que eu sempre fui curioso, eu sempre não quis ser só mais um, eu sempre quis, né, tipo, fazer história, e coisa que a gente está fazendo hoje com a Wolf, né, a história da Wolf é uma história bem bacana, e tudo não a mim, mas deve a vocês, deve também a todas as pessoas que trabalham com a gente hoje, que já trabalharam com a gente também, todo mundo faz parte dessa história, faz parte desse projeto. E vamos lá, trabalhava na Taqui como vendedor de produto, e o Maurício sempre brincava, né? Cara, quando eu sair daqui, eu vou te colocar no meu lugar. Quando eu sair daqui, eu vou te colocar no meu lugar na parte de vendas de consórcio. Até que um dia ele saiu, foi trabalhar, foi ter o... Só para entender, o sair era para virar representante, para continuar na carreira de consórcio, mas daí como uma empresa terceirizada, né? Que hoje, praticamente, o produto HS Consórcio que a gente representa, ele só tem praticamente terceirizados, não tem mais ninguém... Pouco CLT, né? Poucos CLTs, e a ideia, pelo que eu sei, Nenhum. É cada vez mais ter mais terceirizados, né? Então, o que aconteceu naquela época? Acabei continuando vendendo ali, vendendo produto, até que o Maurício foi abrir a representante dele, ele falou, cara, vamos trabalhar lá comigo, como vendedor, né? E daí, né, nesse meio tempo, cara, podemos tentar, mas eu não quero largar o pessoal aqui também para não deixar na mão, por causa que eu era o cara que mais vendia, e até mesmo de férias, tirei, eu acho que algumas férias ali, mas eu me lembro que em umas 2 férias eu fui, voltei 15 dias e ainda fiquei como o primeiro. Então, tipo assim, sempre fui fominha por vendas. E daí continuei, e até que eu comecei a fazer um pouco de cada. Vendia consórcio, depois do horário, e vendia produto dentro da loja até às 6 horas, 6 e pouco. Só para falar um pouquinho, ele trabalhava um dia por semana, né? Que era a folga dele da Taqui, e ele vendia mais do que os caras que estavam lá. Mais que as pessoas que trabalhavam o dia inteiro, né? Ali mostrava o diferencial, né? E daí eu fiquei olhando, cara, chamou atenção, óbvio que chamou atenção. Primeira coisa que chamou atenção é o produto, tá? Vamos ser sinceros. A gente fala muito de dinheiro, a gente fala muito de tipo, ganhar dinheiro, mas a gente não tem como ganhar dinheiro se tu não resolve o problema de alguém. Essa é a verdade. Tu não tem como ganhar muito dinheiro se tu não resolve o problema de alguém. Então tem muita gente que tem problema financeiro. E o nosso produto, ele resolve vários tipos de problemas. Né? Tipo, resolve o problema hoje da pessoa que tem... Que tipo, não tem dinheiro para dar uma entrada no financiamento. Esse é né? Querendo ou não, a gente resolve essa dor. Porque, tipo, tu pode planejar e logo depois conquistar através de um consórcio. Resolve o problema da pessoa que não consegue guardar um dinheiro, por causa que através do nosso consórcio, querendo ou não, tu pode guardar através de um boleto, você sabe melhor que eu, né, sobre isso.
Mas para, às vezes, as pessoas conseguirem entender um pouco por que a gente também tem sucesso. A gente tem sucesso, claro, porque a gente trabalha muito e não é pouco, e tem, sim, um norte do que a gente quer, mas é porque também o produto que a gente tem nas mãos é muito bom. Resolve a dor de muita gente, né? Resolve o problema da pessoa que está um pouco mais depressa, sei lá, às vezes até não aprovou um financiamento, tem a carta contemplada, que se tiver ali algumas situações o cara consegue tirar e às vezes não consegue tirar no financiamento, né? Então, tipo assim, tem várias situações, até além de ser muitas vezes a carta contemplada mais interessante que um financiamento, né? Então, a gente consegue resolver várias dores de muitos clientes. Então, por isso que se ganha dinheiro também. Mas voltando, até que um dia o Maurício pegou e falou, cara, o que precisa, né? Pra sair da loja e ficar só no consórcio. Daí a gente tava conversando lá. A gente ia do jantar, né? E daí ele pegou e meio fez uma proposta indecente ali pra... Cara, se um dia tu não ganhar X valor, eu te pago com certeza. Pago do meu bolso. Pago do meu bolso, mas eu tenho certeza que tu nunca vai... Nunca vou precisar te pagar. Que eu nunca vou pagar. E realmente... Ele tava junto, né? E realmente isso aconteceu, nunca precisou pagar. Eu sou muito feliz dentro do consórcio e por isso eu tento trazer muitas pessoas que eu gosto para dentro do negócio, pessoas que passaram na minha vida também. Vários vendedores que já foram colegas meus em outras situações também, eu já tentei trazer, eu já trouxe para o nosso negócio. Mas continuando, deu muito certo, né? Toda a trajetória, até que um dia a gente conversando, cara, a gente podia fazer um projeto legal lá para a região de Canoas, e daí, mas qual que é o nome, Eu lembro direitinho, eu falei, cara, eu acho que seria bem interessante se fosse algum nome de um animal, né? E daí como é que foi? A dona Josiele Marcante me veio com lobo. E daí a gente foi ver, cara, o que significa mais lobo, foi a fundo do que é o significado do lobo, que é a questão família, a questão de dominar território e tudo, e daí a gente, tem que ser lobo. Daí lobo em inglês saiu wolf, né? E tipo, depois disso foi uma história de cada vez mais sucesso, que eu tenho, além de tudo, muito orgulho de trabalhar com vocês dois, que vocês são dois caras sensacionais. E um agradecimento com o público, né, nos assistindo. Amo muito vocês e essa história é só o início de uma grande trajetória. Mas eu queria que vocês continuassem, porque agora é eu que estou ficando emocionado. Mas, pessoal, só para a gente continuar, a história da Wolf é uma história feita por pessoas, uma história... que não é, que ela está recém no começo, ela não está nem no meio ainda, e a gente procura e quer muito ser uma empresa muito grande e que traga muita satisfação para os seus clientes, porque a gente entende que hoje a base de um negócio é o quê? É a satisfação dos seus clientes, e a gente tá cada vez mais buscando formas e maneiras a gente conseguir se profissionalizar mais, conseguir alcançar mais pessoas, conseguir organizar mais o negócio. E esse podcast hoje que a gente está fazendo é o começo desse negócio... Que a gente estava tentando fazer na nossa conversa, desculpa te interromper, tá? Mas que a gente estava tentando fazer na nossa conversa é tipo assim, cara, ia ser tão legal se a gente começasse a contar um pouco, não só da história, mas contar situações sobre, vamos lá, até mesmo consórcio versus financiamento e outras situações mais, que às vezes é uma coisa que a maioria dos clientes e outras pessoas às vezes não fazem ideia, né? E a gente queria, só que não tem como hoje a gente ir para um passo assim sem antes pelo menos dizer quem a gente é, né? O que a gente faz, qual que foi a história. Então, esse programa, querendo ou não, esse nosso podcast de hoje, teria que começar com o início de tudo, né? E o início de tudo é a história de cada um de vocês que se conectam com a minha, que a empresa ela é feita de pessoas para pessoas e, né, com o objetivo de ajudar muitas pessoas. Né? Como qualquer negócio que dá certo, vamos dizer assim, é o intuito da Wolf Consórcio, e que a gente está com o Wolf Cash, o primeiro
O primeiro que às vezes, tipo assim, a gente tem um pouquinho de problema com o microfone, mas vai indo, né? O primeiro podcast de uma série, né? O cara vai soltando, vai embora, né? Agora, se tivesse um negocinho aqui, a gente ia mais. Uma bebidinha, uma bebidinha. Mas daí a gente não ia respeitar o horário. Mas o que eu queria também que vocês daqui a pouco pudessem falar é, tipo assim, hoje, se fosse falar para um cara que tá no negócio, tá? Um cara que tá... Vamos falar pro cara que tá no negócio e depois falar para um cliente ou um futuro cliente. Mas primeiro para um cara que tá dentro do negócio. Que eu acredito que boa parte das pessoas que vão nos escutar vão ser pessoas que estão dentro do negócio, certo? A gente deu algumas dicas para um cara que está começando, certo? Mas se fosse dar dicas para alguém que está dentro do negócio, que dicas vocês dariam? Que dica vocês dariam pro cara? O que tem que fazer? Além da questão do esforço. O que mais o cara tem que ser? Tipo, uma das coisas para mim é curiosidade. O cara tem que ser curioso, né? O cara tem que ser, querer muito mais. O cara tem que ser ambicioso, né? Para trabalhar com vendas tem que ser um pouco isso. Mas o que mais? O que difere as pessoas que dão certo no negócio para outras que não dão? Vocês podem me falar, quem quiser, qualquer um de vocês que você quiser falar. Cara, o vendedor é um bichinho sofrido, né? O vendedor é um cara que ele vive com o não, né? Nos seus ouvidos, né? Ele vai para casa com o não. Então hoje, cara, tu tem que trocar. Para mim, hoje o vendedor ele tem que entender que o não faz parte. O não é uma trajetória pro sim. Então, e tudo é métrica, tudo é número. Eu, lá na minha trajetória de venda, eu entendi, cara, se eu receber 20 não, é dizer que eu tô 21, é dizer que pode ser o sim. Né? Então, nisso leva a persistência novamente, mas, cara, buscar informação, entender do seu produto, solucionar o problema dos seus clientes, de fato, ter interesse, não ser aquele cara que vende e vira as costas depois, ser o cara que entra na vida das pessoas com a venda, através do seu produto, através da sua venda, para solucionar um problema da pessoa de fato, e não só pensando em si próprio, como muitos fazem. Então, o momento que tu consegue alcançar isso, vai vender natural. Vai vender natural, a venda vai acontecer, quando tu começar a entender que a satisfação do teu cliente vai fazer com que tu venda mais. E muitos têm a visão contrária, a visão distorcida sobre isso. Mas hoje, se eu fosse dar uma dica pro vendedor, cara, faz teu cliente ganhar dinheiro, faz teu cliente sair satisfeito, faz teu cliente alcançar seu resultado, pós-venda, né? Seus objetivos. Esse é o pulo do gato. Para mim, hoje a venda se faz ali. O quanto satisfação tu leva pro mercado. Entendeu? E é isso hoje a nossa maior preocupação, né? É isso aí. Tá acabando o nosso tempo. Pedro tem que fazer os agradecimentos aí, falar das nossas redes sociais aí pro pessoal, tu que conhece tudo aí, Pedro. Vamos lá. Eu só vou antes de terminar, eu quero falar um pouco para a questão quem não é nosso cliente ainda, qual a dor que a gente resolve. Eu falei algumas, né? Mas hoje a pessoa que está procurando, vamos dizer, diversificar seus investimentos, ele pode ser nosso cliente. Por quê? Por causa que ele pode ganhar muito mais, às vezes, que uma renda variável. Isso com um investimento tradicional, meio que como se fosse uma renda fixa. Pro cara que quer comprar um bem, cara, cota com a gente antes de comprar. Cota com a gente. Pode muitas vezes acontecer de tu se surpreender, de tu às vezes ter um pouco mais de pressa e ter um poder para dar uma entrada, tu dá um lance e ser contemplado. Pro cara às vezes que não tem todo o dinheiro, vai demorar muito tempo guardando, ele pode se planejar através do consórcio. Cota com a gente também. Então, o que é o legal? A gente consegue resolver a dor de qualquer pessoa que queira comprar um imóvel, né? Hoje em dia a gente vende muito mais cartas de imóveis, porque tem muitas pessoas, graças a Deus, pensando no seu futuro como uma forma de crescimento, até mesmo pensando no futuro, cara, vou me aposentar, o que eu vou ter, né? Então, o que eu acho legal? A gente consegue resolver essa situação de, no futuro, tu ter várias possibilidades de ganho de dinheiro, né?
Tem gente, às vezes, que, vamos lá, tem 10 consórcios, 15 consórcios, assim como tem gente que tem 150, 180 consórcios com a gente, né? E tem gente que... Hoje eu mesmo, eu fui numa visita e me perguntaram, eu posso ter mais de um? Cara, só nós a gente já tem muitos. Imagina, tipo, tem alguns clientes nossos que tem bastante consórcio também, então tu pode ter quantos consórcios tu quiser. E são várias formas de tu, daqui a pouco, ali na frente, tu agradecer o teu eu lá da frente, né? Então, eu gostaria só de dar um recado. Cara, se tu tá pensando em comprar algo, cota com a gente. Tá pensando em comprar algo? Cota com a gente. Antes de qualquer coisa, cota com a gente. Cota com a Wolf Consórcios, que com certeza a gente vai ter uma solução para ti. Seja qual for a tua dor, a gente tem uma solução. Falando um pouco das nossas redes sociais, podem nos achar hoje na @wolfconsórcios, né? Vai ter agora @wolf.cast, vai ser a nossa rede social para a questão dos nossos podcasts. Um agradecimento também, além de meus sócios, aos nossos parceiros de negócio, aos nossos vendedores, a todas as pessoas que trabalham com a gente, a nossa equipe do marketing também que está presente aqui hoje, e a todos os nossos clientes que, sem eles, a gente não teria chegado até aqui, né? Então, tem que agradecer a todo mundo. E quem quiser, na verdade, entrar em contato com a gente, tem algumas unidades em Canoas, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, mas a gente vende para todo o Brasil. Então, pode entrar nas nossas redes sociais ali e, com certeza, um especialista vai entrar em contato contigo. Show de bola. Quero agradecer estar hoje aqui nesse dia, nesse início de projeto, e que seja o primeiro de muitos, né? Nossa intenção é trazer conteúdo, explicar melhor como é que funciona esse negócio, que para muitos não entendem exatamente como é que funciona o consórcio e não entendem o quanto isso pode ser interessante para os seus projetos futuros. A gente tem o nosso próximo episódio, tá? A gente vai falar como que a gente se tornou, né, uma das principais corretoras em meio a uma pandemia. Como é que isso aconteceu? E como hoje, talvez, fazer para tuas vendas decolarem. Né, que vai ter várias dicas aí bem interessantes para todo mundo que quiser nos acompanhar. Vai ser bem interessante. Agradecer a todos aí, meus parceiros, meus sócios, meus irmãos. Né, e até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Feito, pessoal.